Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. Eu quero começar o programa com um aviso ao pessoal que está concorrendo ao notebook na promoção do programa Boca do Povo e da viamorena.com. O sorteio deveria ter sido realizado hoje de manhã no programa Boca do Povo, mas em virtude da difusora Pantanal estar fora do ar por motivos de ordem técnica, não foi possível a realização do sorteio que deverá ser realizado no programa de amanhã, terça-feira, tá? Então, as pessoas que compartilharam, que participaram da comissão, quem ainda não recebeu o número está recebendo até o máximo até meia-noite para concorrer ao sorteio do notebook Celeron no programa Boca do Povo de amanhã, terça-feira. Combinado? O assunto deste final de semana foi o convite aceito pelo juiz Sérgio Moro do Paraná para compor o ministério do Bolsonaro na condição de ministro da Justiça e da Segurança Pública. Vão juntar os dois ministérios. Aliás, vão juntar. Foi uma separação curta, né, rápida, que terminou esvaziando completamente o Ministério da Justiça e fortalecendo o Ministério da Segurança Pública. Uma medida extremamente válida, essa de juntar os ministérios, anexar os ministérios, até porque o Ministério da Justiça não teria muita função, né? A não ser que faz o Ministério da Justiça. A Justiça tem suas próprias instâncias, seus órgãos, e o Ministério da Justiça seria exatamente para exercer as funções do Ministério da Segurança Pública. Em verdade é o Ministério do Interior, né? Chama antigo Ministério do Interior. Então junta agora, volta a ser o Ministério da Justiça com todas as suas funções que foram subtraídas pelo Ministério da Segurança Pública. A superpasta do Sérgio Moro vai incluir aí, me parece que a FUNAI, né? Fundação Nacional do Índio, e também o COAF, que é aquele órgão que controla finanças, né? Depósitos, tal, que diz para onde vai o dinheiro que você depositou. Muitas críticas da oposição a escolha do Moro, não a escolha propriamente, mas o fato do Moro aceitar ser ministro, depois de haver dito que não pretendia deixar a magistratura para entrar na política. Ele disse e desdisse, não vejo nada demais em dizer que não, depois dizer que sim. Até porque a ida do Sérgio Moro para o Ministério da Justiça só deve assustar quem entende, né? Porque ele naturalmente vai continuar no Ministério da Justiça, agora com muito mais poderes, a fazer
politicamente, né? Exercer politicamente a sua cruzada contra a corrupção. O que se espera é que no Ministério da Justiça, com o juramento que fez a Constituição e as leis do país, o novo ministro Sérgio Moro desenvolva, mesmo uma pasta política, as suas funções tecnicamente, de acordo com a Constituição e com a lei, sem poupar nenhum bandido, seja de qual partido for. Poupar ninguém. É bandido, é corrupto, é ladrão, não importa se amigo do rei, amigo do cão, tem que ser punido com o mesmo rigor. Não pode poupar, né? Porque mas isso aqui é amigo do rei, amigo não sei de quem, isso aqui é anticomunista e tal. Não vamos poupar nada, quer dizer, vamos fazer de acordo com a lei, porque aí vai justificar o convite do presidente que quer as coisas certas para um ministério tão importante. Aliás, todos os ministérios na sua área têm importância fundamental na área de segurança, na área da moralidade pública, o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Não se sabe, né, e não se pode cobrar do presidente da República nada além daquilo que está no seu plano de governo, está no seu discurso de candidato. O pessoal atemorizado com o fato da FUNAI ir para o Ministério da Justiça, esvaziar as ações da FUNAI, sobretudo na área de demarcação. E não tem muito o que reclamar, até porque também, gente, essa FUNAI não funciona coisa nenhuma. Essa FUNAI não funcionou no governo, na ditadura, essa FUNAI... no tempo da ditadura até que é mais ou menos. Não funcionou no tempo da ditadura, não funcionou no tempo da democracia. É uma fusarca essa FUNAI. As demarcações são extremamente difíceis. Quando o Bolsonaro fala que não vai dar um palmo de terra para índio, não vai acrescentar muito, até porque os outros governos também não deram. Essa política indigenista brasileira é uma farsa. Se não der nenhum palmo de terra para índio, mas regulamentar o que já foi dado, o que já foi repassado, o governo do Bolsonaro terá feito muito mais que todos os governos anteriores. E uma política de aproximação, de assistência ao índio, de interação do índio com a inclusão do índio, né? O problema é que o índio, com essa questão da tutela, né? Tutelar o índio e tal, o índio terminou virando um refém das políticas indigenistas do governo, que não vão para lugar nenhum. Não vão para lugar nenhum. Não há, nas reservas indígenas do Brasil, principalmente da região, de nossa região, região centro-oeste, não inclui o índio. Aliás, exclui cada vez mais o índio. Você vai numa reserva indígena dessa, não tem nada na reserva indígena. O índio fica dependendo da misericórdia do governo, do sacolão que o governo dá. Eu não vejo, por exemplo, na reserva indígena Caduel, que é a mais antiga, né, de Mato Grosso do Sul, como reserva oficial, eu não vejo nenhuma ação da FUNAI, nenhuma ação do governo visando o desenvolvimento econômico da reserva. Ali o que existe é índio
arrendando pasto para fazendeiro e tal. Não vejo por que não uma política de desenvolvimento para o índio. A gente sabe que o Cadiuel é um índio muito afeiçoado, que se adapta muito bem à pecuária. Os chamados são descendentes dos chamados Guaicurus, né, que faziam uso do cavalo antes dos portugueses chegarem ao Pantanal. O uso que eles conseguiram através ainda do tempo das reduções de Itatins, quando todo esse nosso estado aqui do Mato Grosso do Sul fazia parte de uma província espanhola, e que os Guaicurus, depois os Cadiueus, né, assim como os próprios Guaranis aí da região da Vacaria, são muito mais ligados à pecuária do que propriamente à agricultura. A agricultura familiar do índio está mais na região dos Terenas e tal. O Guarani, da região da Grande Dourados, por exemplo, tiveram muito acesso à pecuária, através exatamente dos espanhóis. Por que é vacaria? Porque os espanhóis tentaram várias reduções na região, várias missões, foram expulsos pelos bandeirantes paulistas e terminaram deixando na região o gado, né? Daí campos de vacaria. Por que não estimular o Guarani, o Cadiuel, à pecuária? Por que não implantar na reserva Cadiuel a criação de búfalos, lá que tem água abundantemente? Por que não criar políticas para as nações indígenas já estabelecidas no país? Por que aferrado apenas à questão fundiária? Eu acho importante, né, o índio ter sua terra, mas é tão importante o índio tão importante a terra, é exatamente como tratar a terra, como tirar o seu sustento da terra. Porque, na verdade, o índio não tem tirado o seu sustento da terra. O índio fica aí dependendo do sacolão, da compaixão do branco, quando tem todo esse espaço territorial a ser explorado. Basta que se tenha políticas fundiárias, políticas agrícolas, para permitir a exploração racional, técnica e produtiva da terra. Assim como é o caso da agricultura familiar, do assentado. E aí a culpa, né, do PT, que foi governo durante 13 anos, não ter feito a reforma agrária. A reforma agrária como devia ter sido feita. Não a reforma agrária do MST, da FETAG, da CUT, mas a reforma agrária tecnicamente orientada, de modo que a terra dada ao assentado, ao acampado, tivesse como objetivo o fomento da produção. A agricultura familiar, por exemplo, Mato Grosso do Sul, por exemplo, São Paulo, por exemplo, a grande produção de hortigranjeiro de São Paulo, que termina atendendo o Brasil inteiro, não é feita através da agricultura familiar, não. São grandes empresários que desenvolveram tecnologias e produzem em escala para atender o mercado nacional. Eu tenho dito aqui, tenho falado com frequência, acentuei mais isso durante a campanha eleitoral, no problema do abastecimento de Mato Grosso do Sul.
Mato Grosso do Sul tem hoje mais de 200 assentamentos rurais. E para você ter uma ideia, quase 90% dos produtos vendidos na Ceasa de Campo Grande vem de fora. Vem de São Paulo, vem do Paraná. Por quê? Porque não teve reforma agrária, porque não teve política agrícola do governo ligada aos interesses da agricultura familiar. Então colocam o assentado, o acampado no assentamento, jogam lá e deixam. Aí o próprio assentado é que vai ter que se virar. Ele é que vai ter que descobrir o que ele vai fazer. Quer dizer, não tem orientação de Agraer, não tem nada. Aí criam-se as patrulhas mecanizadas. O governo põe lá um trator, uma máquina, e fica por lá, termina a ferrugem comendo, ou alguém se aproveitando daquele melhoramento, daquele benefício. E a população, de modo geral, sobretudo a população da agricultura familiar, fica aí criando a sua vaquinha, tirando o seu 20 litros de leite por dia e tal, vivendo disso e da Bolsa Família. E se o governo estimulasse, fomentasse a produção agrícola em escala de hortigranjeiro, por exemplo, a gente não precisava comprar mamão do Espírito Santo e da Bahia. Por quê? Nós temos solo aqui com a mesma fertilidade no solo da Bahia e do Espírito Santo. O que falta é orientação, é se criar condições técnicas modernas para a produção em escala através de cooperativas. Não há. É possível, e agora, né, com o governo novo, com tendência ideológica diferente da ideologia petista e tal, e da própria social-democracia aí desse tema que também não resolve nada, é capaz que agora, né, o pequeno produtor tenha do governo, de onde menos se espera que se saia, tenha do governo a expectativa de valer a pena o assentamento da agricultura familiar no Brasil. Porque há espaço para a agricultura familiar. A agricultura familiar pode se transformar em produção de escala. Em 10 hectares de terra, você produz mamão, por exemplo, né, que dá praticamente para abastecer uma cidade. Em 10 hectares de terra, imagina quantas toneladas de repolho você não vai colher. Porque para atender o mercado de uma cidade do tamanho de Campo Grande, que tem quase 1 milhão de habitantes, não adianta produzir um pé de alface. Não adianta produzir um pé de repolho. Tem que produzir muito, produzir em escala, caminhões de repolho para atender a Ceasa. Nós temos quantos supermercados em Campo Grande? Nós temos quantas mercearias em Campo Grande? A Ceasa tem quantos clientes em Mato Grosso do Sul? Porque a Ceasa daqui não vende apenas para Campo Grande, não. Vende para Campo Grande, vende para a região norte, vende para praticamente o estado inteiro. Então, é preciso acordar para isso. Isso chama-se reforma agrária. Reforma agrária não é apenas a questão fundiária, que você pega a terra e dá para o colono. Assim como a solução para o problema indígena, a questão indígena, não é apenas você desapropriar a terra e entregar para o índio. Não, você tem que dar suporte técnico para todos aqueles que estão assumindo a função de agricultor,
fazer a terra produzir. O pequeno se junta em cooperativas para se tornar grande. O grande já tem todo o apoio do governo e tem aproveitado. A gente vê, por exemplo, que a agricultura no Brasil, produção de grãos, por exemplo, no Brasil, e aqui no estado de Mato Grosso do Sul particularmente, tem, né, por sua força e sua capacidade de influência política, tem acesso privilegiado ao Plano Safra. E é a agricultura única que tem dado resposta ao governo, resposta favorável, porque a indústria, o serviço, o comércio, todos eles recebem os mesmos pacotes, as mesmas sinecuras e dão prejuízo para o Estado. Então quem estava esperando, né, que o Sérgio Moro, deixando Curitiba e vindo para o Ministério fosse melhorar as coisas para a bandadeira, não, vai ficar mais difícil. Ele tem um plano para atacar, né, a partir da política, e o pessoal tem que começar a se preparar. Estou recebendo aqui uma mensagem do grande amigo meu, Antônio Cotrim Júnior. Perfeito. O índio tem que ter incentivos para sobreviver à sua cultura e produzir para seu sustento. Pena que grandes lideranças do antigo MST hoje se tornaram os arrendatários ou alcoólatras. Antônio Cotrim. Satisfação, Cotrim, em revê-lo. E muito obrigado pelo comentário. Você está absolutamente correto com relação ao índio. Eu acho que tem que trabalhar. Não é o índio tem que trabalhar e tem que esquecer o artigo da Constituição que garante a terra, né? Eu acho que tem que continuar a luta pela terra, mas a luta pela terra não deve ceder espaço à luta pela vida, pela sobrevivência. E no caso do MST é isso aí mesmo. No caso do MST é isso aí. O MST se transformou num instrumento de intermediação entre o governo e os acampados. E não interessa para o MST reforma agrária coisa nenhuma. Tinha aqui em Campo Grande, Campo Grande tem uma escola de assentados, escola agrícola, que não era ligada a nenhum dos movimentos, estava mais ligada à pastoral da terra do que ao MST. Não tem ligação nenhuma com o MST. A escola trazia os alunos, os filhos de assentados, para fazer uma espécie de segundo grau, ensino médio. Era um modelo francês de aprendizado rural. O aluno passava alguns dias, uma semana, 15 dias em Campo Grande, e voltava para a terra, ficava uma semana lá, aplicando os conhecimentos adquiridos aqui em Campo Grande. Era um projeto extraordinário, que durou enquanto estava vivo o Rocha, que era o idealizador e foi o diretor da escola. Não houve interesse nenhum de MST, CUT, FETAGRE, de ninguém em fazer permanecer a escola. A escola fechou. Morreu o Rocha, né, que era o idealizador da escola e tal, e ninguém se interessou.
abandonaram a escola, está lá, ali na região do seminário, abandonaram a área. Tem até a estrutura física que tinha, sumiu tudo, está o terreno lá, que eu não sei de quem que era o terreno, se era terreno público, eu não sei, está lá abandonado. Por quê? Porque nem o governo, nem os movimentos sociais se interessaram em manter a escola, porque interessa para o MST, interessava para o MST, era só o acampamento, para fazer doutrinação política, para menos para orientação visando o aproveitamento da terra. Era disso, não. O negócio é fazer política. Foi o que o MST fez, prestando um desserviço enorme ao governo, porque o que o MST devia ter feito era pressionar o governo para fazer uma reforma agrária séria. Osman Carlos, o problema é que no Brasil, os ditos índios não gozam de emancipação civil, ou seja, são tidos como se fossem de menores. Osman, nos Estados Unidos também são assim. O índio é uma nação. Lá nos Estados Unidos, o índio é uma nação. Aqui no Brasil, o índio é uma nação. Então tem que ser respeitado como nação. O índio não é um cidadão comum. É um cidadão que tem, além do direito que todos nós temos, tem o direito de ser resguardado às nações indígenas. Esse é que é o conceito que tem de índio. Você não pode forçar, já se tentou isso aqui no Brasil muitas vezes, ninguém conseguiu acabar com o índio através da miscigenação. Tentaram acabar com o índio, tentaram acabar com o negro. E talvez não tenha sido nem responsabilidade do índio ou do negro, porque o índio era muito mais acessível à miscigenação, o negro muito mais acessível à miscigenação. Talvez a responsabilidade do branco. O índio é uma realidade, diferente até do negro, porque o negro veio da África para cá. Quando o negro chegou aqui já tinha o branco, já tinha o índio, tal. Mas quando o branco chegou aqui, o índio já estava aqui. Isso tem que ser respeitado, principalmente nos lugares onde os índios não foram abandonados pelos índios. Você chega vamos ter que desapropriar o viaduto do chá? Não, mas não tem índio. O índio sumiu lá faz tempo. Quando o branco começou a chegar, o índio começou a fugir. Agora o branco chegou aqui, o índio estava e o índio permaneceu. Não conseguiram acabar com o índio. Não conseguiram dizimar o índio, porque o projeto era acabar com o índio. O Caduel está no Pantanal, sabe-se lá desde quando o branco chegou, estava lá. E não saiu de lá, não arredou o pé de lá. Tentaram dizimar, matar, ele enfrentou, virou diabo e tal, mas não saiu. O Caduel, por exemplo, tem a terra que foi doada pela rainha de Portugal no tempo do Brasil colônia. São os Guaicurus, que foram considerados súditos da rainha de Portugal, ainda no tempo dos Albuquerque, no tempo em que a capital de Mato Grosso era em Vila Bela, da Santíssima Trindade, que eles receberam da rainha de Portugal a área do Pantanal que ocupa até hoje, parcialmente, é claro, porque o pessoal foi chegando, mas eles não arredaram o pé de lá. Eles não foram derrotados,
Eles não perderam a guerra. Então eles têm direito à terra. Tem direito de nação. É isso aí que é preciso entender, é claro. O índio é brasileiro, mas o índio é terena. O índio é brasileiro, mas o índio é guarani. É esse o drama. É isso que nós temos que entender. Por que a tutela? Para não acabar. Tutela é uma prevenção para não acabar com a cultura indígena, acabar com o índio, termina acabando. Taguchi, boa tarde. Falta vontade e acordo de ambas as partes para que a agricultura familiar venha a ter mercado para pequenos produtores. O governo não quer ajudar o pequeno produtor para que fiquem sempre nas mãos do governo. Falta união dos pequenos produtores. Concordo. Aí tá, outra coisa que eu concordo com você. Agora, é preciso mudar essa mentalidade e, sobretudo, de governo. Quanto mais o governo fizer pela agricultura familiar, mais a agricultura familiar vai ficar dependente do governo. O governo tem que instrumentalizar. Gente, olha, quando eu falo instrumentalizar, eu não me refiro ao Brasil, que no Brasil existe o São Paulo, por exemplo, que a agricultura familiar está se organizando. Que a agricultura familiar, através das cooperativas, é dona do mercado, no Brasil inteiro, do mercado do hortifruti granjeiro. O repolho que você come aqui vem de São Paulo, o alface que você come aqui vem de São Paulo, a melancia vem de São Paulo, vem tudo de São Paulo. A abóbora vem de São Paulo. Por quê? Porque São Paulo se organizou. Agora, cada governo estadual, junto com os governos municipais, entender a importância da agricultura familiar para o abastecimento interno, a hora que acontecer isso, Mato Grosso do Sul explode, vira uma potência. Por quê? Não vai mais depender de São Paulo. Não precisa depender de São Paulo. Nós temos terra aqui tão férteis quanto as terras de São Paulo. Por que não produzir aqui? É desinteresse do governo? Pode ser. Porque o governo está mais preocupado com a agricultura, com as tais commodities de exportação. A carne, o soja, o algodão, tal, isso é que é o produto que interessa. A hora que a agricultura familiar tiver representação política, ela passa a interessar, a despertar a atenção do governo. Agora é preciso que tenha isso, né? Representação política, pessoas que se interessem em fomentar e desenvolver a agricultura familiar. Coisa que leva tempo, mas já poderia estar sendo consertado, né? Porque já faz tempo que o Estado foi fundado. Nós temos 41 anos de Mato Grosso do Sul e já era tempo suficiente para a gente já estar ganhando os mercados, por exemplo, de mercado de São Paulo até. Cacilda Ega, muito obrigado por sua audiência lá na Vida Sobrinho, muito obrigado a todo o pessoal que está assistindo o programa na Vida Sobrinho e em Campo Grande e todo o estado de Mato Grosso do Sul. Falar sobre esse assunto de agricultura familiar depois do tempo em Brasília e Mato Grosso do Sul.
Muito bem, nós falamos aqui no primeiro tempo do nosso programa fizemos aqui uma sessão rural. Agora vamos falar falar um pouco da questão urbana, né? Antônio Cotrim comunicando que Santa Catarina é o maior estado da agricultura familiar do Brasil. E é mesmo. Só que nós aqui de Mato Grosso do Sul não temos muitos negócios com Santa Catarina. Aliás, o que a gente compra de Santa Catarina é a camiseta Hering, né? É o produto que mais vende aqui de Santa Catarina, é a camiseta. Não sei se é um grande produtor de algodão, eu sei que é o maior produtor de camiseta do Brasil, é Santa Catarina. Aqui a gente consome mesmo, o abastecimento de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Bahia, tal. Vem muito. O Mato Grosso do Sul terá 960 milhões para financiamentos com fundo de garantia por tempo de serviço. Vai vir mais dinheiro para a construção. É bom quando vem dinheiro para a construção civil, porque aumenta o número de empregos, porque o maior mercado de trabalho aqui no Mato Grosso do Sul e particularmente em Campo Grande é exatamente a construção civil. Então esse é de onde vem mais. Adonis Marcos, parabéns, esse é o caminho. Muitos subsídios não garantem produção. É preciso organizar o processo. Agroindústrias, microcrédito. Adonis Marcos. Muito obrigado, Adonis, pela sugestão. É preciso organizar mesmo. Uma organização que parte do produtor, mas que não pode deixar de contar com a participação do poder público. O poder público tem que estar, né, através dos órgãos que dão assistência técnica, principalmente, para orientação, né, do próprio trabalhador. Sidney Perena. Os povos indígenas ocupam territórios da nação brasileira, mas nem por isso são obrigatoriamente brasileiros. Cada indígena tem sua nação específica, com sua cultura, especialmente com o seu idioma, que define como nação, e aqui no estado são 8 nações. Aquilo que eu disse, sem determinar, você entende um pouco, eu também sou indígena, eu sou aticum, então sou indígena meio degenerado. É aquilo que eu disse, quer dizer, então você, para cuidar da questão indígena, falada de índio, você tem que entender um pouco. Você entender que o índio é um cidadão brasileiro, se ele está aqui no Brasil, é um cidadão terena se ele não estiver aqui no Brasil. Ele tem a nacionalidade original dele. A nacionalidade original do índio é a dele, a original. Quando o português chegou aqui, já encontrou essa cultura indígena. Estava aí já.
e que ele, no decorrer do tempo, tentou destruir. Não se tem uma política indigenista no Brasil para manter a cultura do índio. Quando se tenta isso, vem em volume acentuado aqueles que querem acabar com a cultura do índio. Essa história da miscigenação, dos direitos iguais, não. O índio tem mais direito. O índio tem um direito indenizatório, que tomar a terra dele. O que deram em troca da terra ao índio? Uma garrafa de pinga? Um sacolão? Uma casa, um casebre na cidade? Não, o índio tem direito sim, ué. Eu tenho a minha casa. Alguém chega aqui, me tira da casa, entra na casa, eu tenho direito. É o que aconteceu com o índio. Tomaram a terra do índio. Tomaram, nós tomamos, nesses 500 anos, estamos tomando terra de índio. É claro que nós temos o direito à indenização. Já que não vai dar terra, indenize o índio. Garanta ao índio uma renda permanente. O que não pode é tentar acabar com o índio, com essa história de igualdade, não sei do que tal. Querer tratar o índio, dar ao índio o mesmo tratamento que dá a qualquer outro cidadão, a igualdade no atendimento, isso é que não pode. Porque o índio tem direitos adquiridos através dos séculos, direitos naturais, que não se pode negar, que a própria cultura indígena, que o próprio indígena não deixa o povo, não deixa esquecer, não, nós temos esse direito. Bom, falando aqui do financiamento imobiliário, então é bom quando vem recurso de fora, porque cria, incrementa o mercado de trabalho. Agora, o que eu lamento nessa providência aqui que o governo toma de mandar 960 milhões de financiamento imobiliário para Campo Grande, é que não venha nem um tostão para a chamada moradia de famílias em situação de risco. Ou seja, aquele coitado que não pode financiar uma casa. Porque se eu posso financiar e esse dinheiro que vai vir é destinado ao crédito individual, eu vou ao banco e financio uma casa. Bom, tenho lá, faço meu cadastro, tenho crédito suficiente para financiar uma casa, financiar. Mas agora o operário não tem essa condição. O trabalhador, o desempregado, a diarista, não tem essa condição. Esta condição deve ser dada pelo governo, através de programas de habitação social. Nesta campanha eleitoral, a situação social mais aflitiva que eu encontrei foi exatamente esta. Donas de casa reclamando que há 20 anos fizeram o cadastro na EMA e até hoje não foram contempladas. Tem família que um ano e pouco, não se sabe por quê, já tem casa própria, inclusive gente que já tinha casa, consegue outra casa, e as pessoas que não tinham casa e continuam sem ter a casa. Então o governo, principalmente os governos estaduais e municipais, devia ter a preocupação prioritária em atender as pessoas que não têm casa e que não podem financiar uma casa. Mas como, Sérgio Cruz? Vai dar casa para as pessoas? Claro! Vai dar casa para as pessoas, sim. Casinhas simples, que o próprio morador vai arrumando no decorrer do tempo. Cria-se mecanismos para evitar que essas casas sejam transferidas aleatoriamente.
e criminosamente como... Porque só faz, só negocia casa própria quem não precisa de casa. Tá certo? Mas o cara pegou uma casa e trocou por uma Kombi, porque ele não precisava da casa. Porque quem precisa da casa não troca por nada. Eu conheço um mutuário de 40, 50 anos e já melhorou a casinha dele e tal. Tá lá. O que pôde, que não precisou, vendeu. Mas quem precisa, fica. Quem precisa da casa, fica na casa. De repente vende a casa porque não conseguiu pagar. Mas 50 reais é muito pouco, não é, Sérgio Bruno? É muito pouco para mim, para você. Mas é muito para uma família de 10 pessoas que tem uma mãe trabalhando de diarista para sustentar. É isso que eu tenho apelado aqui neste programa, e a prioridade que os governos devem dar, principalmente o governo do Estado, o governo municipal, que não tem fonte de financiamento. O governo federal tem. O governo federal que distribua, dinheiro aí e tal. Crédito subsidiado para a construção de casa, para a classe média, para quem pode financiar. Agora o pobre, o favelado, aquele que não tem condições nenhuma de ter o ribeirinho, o desempregado. Por que não garantir casa para essa faixa, enorme? São milhares de famílias nessa situação. Por que não criar programa de habitação social para atender? O pessoal que não vai poder comprar nunca uma casa, não vai poder comprar nunca um lote. Até porque o lote hoje tem que ser urbanizado, eu até defendo isso. Vai vender um lote sem água, sem esgoto, com ruas projetadas, como era feito no passado. Tudo bem, então garanta a construção da casa para esse povo. Eu não vi em nenhum programa de governo nesta campanha eleitoral nenhum compromisso desse. Não vi nenhum compromisso. Tentei encaixar isso aí no programa do Odilon, não consegui. Mas continuo insistindo que o governo estadual, os governos municipais, devem dar prioridade absoluta à construção de habitações sociais. Famílias em condição de risco, famílias que não podem pagar. Além disso, garantir critérios técnicos e de justiça para a distribuição dessa casa. Para com esse negócio de vereador influenciar, de deputado mandar bilhete. Vamos acabar com isso. Faz inscrição, coloca na internet e o mutuário, o futuro mutuário, acompanha, ele mesmo acompanha a evolução do processo dele. Sem depender de compadrio, sem depender de apadrinhamento. Não é possível fazer, isso é possível. Por que não faz? Porque querem continuar a velha política eleitoralesca de conceder benefícios do Estado e dos municípios. Isso precisa acabar. Acabou o tempo? Vamos embora. Avisar o pessoal que amanhã, terça-feira, volta o programa Boca do Povo. A FM Capital, a FM Difusora Pantanal já voltou, esteve 2 dias fora do ar aí, mas já voltou com som de cinema, som espetacular, cada vez melhor. E o programa Boca do Povo voltará amanhã, às 7 horas da manhã, com transmissão aqui pela viamorena.com e também através do canal no Facebook. E nesta terça-feira, o sorteio do notebook para o pessoal que compartilhou esse notebook aí,
vai ser realizado no programa Boca do Povo de amanhã, das 7 às 8 da manhã. Então você que compartilhou, que participou da promoção, esteja ligado aqui na Via Morena, na FM Difusora Pantanal, para o sorteio deste notebook Celeron. Tá bom? Tá falado? Muito obrigado por sua audiência, por sua atenção e tchau, Pica-Pau!